Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Lógica de Programação com Python da Treina Recife. Eu sou o professor Rogério Aguiar. Vamos ver nessa aula 8 as estruturas repetitivas. Atento para o fato de que, se não ficou claro algum conceito trabalhado até agora, que você volte para a aula respectiva e refaça aquela aula. Notem, a partir de agora as estruturas repetitivas elas vão dar uma completude maior nos nossos programas. Ou seja, cada programa nosso terá estruturas imperativas, condicionais e também repetitivas. Então, se ficou algum conceito não muito claro, alguma estrutura não muito clara no passado, volte à aula respectiva e refaça, tá bom? Vamos então. Estruturas repetitivas. Imagine vocês que sejamos desafiados para escrever os números de 1 a 5 no vídeo. Como faríamos, né? Com o que a gente conhece hoje. Opção 1, print 1, 2, 3, 4, 5. É fácil. Opção 2, print 1, 2, 3, 4, 5, como está sendo colocado aqui. Opção 3, atribuir uma variável, valor 1 à variável n, emitir a variável n, adicionar 1 à variável n, jogar nela própria e imprimir ela novamente, e assim sucessivamente até que determinada condição seja executada, tá bom? Ou imagine vocês que a gente tenha que receber do teclado 5 notas de alunos e calcular a média aritmética. Como faríamos? Declararíamos lá nota 1, nota 2, 3, 4 e 5, receberíamos as 5 notas, calcularíamos a soma, dividiríamos por 5, que é a média aritmética, e exibiríamos a média. Até agora tudo tranquilo, mas se ao invés de 5 números ou 5 notas, fossem 100 notas. Como a gente ia fazer? Copiando, colando? Claro que não, né? Precisamos de uma estrutura computacional que permita repetir instruções até que alguma condição seja satisfeita, não é? Então veja, aí nós vamos conhecer duas estruturas de repetição, a while e a for. Com a while você vai resolver qualquer problema da face da Terra, qualquer um. O for tem algumas limitações, que vamos ver quais são, tá bom? Vai aprender no caso do for a sintaxe mais simples e no while a sintaxe completa, tranquilo? Vamos lá então. O Python possui, como dito anteriormente, duas estruturas, o while e o for. O while executa as instruções internas ao laço, enquanto a condição for verdadeira. Veja a sintaxe do comando. While, condição, dois pontos. Essa condição tem a mesma característica das condições utilizadas lá nas estruturas condicionais. Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, ele fica executando essas duas estruturas, essas duas linhas aqui, até que essa condição seja falsa. Ou seja, permanece no laço enquanto a condição for verdadeira. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Imagine que eu queira escrever os números de 5 a 9 no vídeo. Inicializo uma variável com o valor 5 aqui, ou n igual a 5. O while n menor é igual que 5. O while significa enquanto. Enquanto n menor é igual que 9, faça o quê? Imprima o n e adicione 1 a esse n. Note, na primeira volta o n vale 5, como está colocado aqui, ó. Na segunda volta o n vale 6, na terceira volta o n vale 7, na quarta volta o n vale 8, na quinta volta o n vale 9, quando o n passar a ser 10 ele sai do laço. Então ele fica no laço enquanto essa condição for verdadeira. Tranquilo? O outro exemplo com o while. Receber do teclado 5 notas de alunos e calcular a média aritmética. Ao invés de a gente criar 5 variáveis, a gente recebe os valores das 5 notas numa única variável e sai acumulando esses valores. Eu já vou fazendo a soma à medida que eu vou recebendo. Vamos ver então como funciona, tá? Imagina aqui, soma igual a 0, atribuo 1 para a variável n, que eu quero fazer, na realidade, esse laço de repetição dá 5 voltas, ele vai dar a volta quando n for valer 1, quando n for valer 2, 3, 4 e 5, tá? Quando n passar a ser 6, ele sai do laço. Então, a cada volta aqui, ó, a nota vai receber
a informação da nota aqui, ó, do teclado. Aqui eu coloquei apenas uma perfumariazinha para ficar bonitinho na saída. Depois a gente vai ver como é que fica nessa saída aqui no final. Depois a gente tenta fazer uma simulação lá no nosso ambiente de desenvolvimento. A cada nota recebida eu atribuo a variável nota, acumulo na variável soma, ou seja, cada nota recebida eu somo com a soma anterior e jogo na soma, desculpem. Ou veja, vamos olhar aqui na tabelinha ao lado. N é igual a 1, entrei no laço, primeira volta, o N é igual a 1, a nota, imagine que o operador digitou 8, como a minha soma era 0, na primeira volta aqui, ó, nota vai ser nota mais soma, joga em soma. Então ele vai pegar 8 mais 0, jogar na própria variável soma. Lembrar que isso é possível porque as atribuições em qualquer linguagem de programação, elas são feitas da direita para a esquerda. Primeiro eu resolvo o lado direito, para depois atribuir o valor à variável. Então é possível fazer isso. A soma é igual à soma mais a nota. Na próxima volta adiciono 1 ao N, leio a nota 7, a soma até então acumulada estava o valor 8, adiciono 7 a esse valor 8, passou a soma agora para ter o valor 15. Tá bom? E vou aqui atribuindo os valores, lendo cada nota e acumulando. Ao final, divido a nota, a soma das notas por 5, que afinal de contas é uma média aritmética, e ao final exibo o valor da média. Notem como simplifica, tá? Anteriormente a gente tinha uma complexidade maior, que tínhamos que definir 5 variáveis. Então, se por um acaso eu precisar calcular a média aritmética de 300 notas, basta colocar 300 aqui, ó, e 300 aqui. O valor vai ficar completamente recebido. Eu vou receber as 300 notas e não preciso ficar copiando e colando. Tranquilo? Vamos ver então agora a estrutura for, que é um pouco mais limitada. Lembro, com a estrutura while você resolve qualquer problema da face da Terra, tá bom? Qualquer um. A estrutura for é um pouco diferente, tá? Ele tem for, uma variável de iteração e dentro de uma sequência. Como eu disse anteriormente, o for é uma estrutura mais limitada. Pode ser trabalhada com a função de range, né? De range para poder trabalhar, vamos ver alguns exemplos aqui embaixo, que delimita o alcance dos valores assumidos pela variável inteira e delimita a quantidade de voltas que o laço vai dar. Veja os exemplos. Se eu colocar aqui for in, for variável i, in range 5, o i vai valer de 0 até 4. Note, se eu der um print in aqui, ele vai apresentar o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Por que 4? Porque o for, o range vai até uma unidade inferior ao limite que está sendo colocado aqui, tá bom? Então aqui vai sair o número 0, 1, 2, 3, 4. O incremento é 1 de 1 em 1. Se eu colocar o seguinte comando aqui, for i em range 7 até 10, ele vai exibir o quê? O valor 7, o valor 8 e o valor 9. Nesse comando print aqui. For, tem a terceira opção, aqui eu tenho um for com a única opção, o único valor que eu vou até ele, até uma unidade inferior a ele. For em um determinado limite inicial e o final. E eu posso utilizar também, ó, o for utilizando um terceiro parâmetro do range aqui, ó. Aqui é de onde eu inicio até onde eu vou uma unidade anterior ao 10, no caso eu vou até o 9, e de quanto será meu incremento, que é de 2 em 2. Então, nesse caso aqui, eu começo de 3, vou até 10, vou até 9, no caso, de 2 em 2. Então, ó, ele vai exibir 3, 5, 7 e 9. Ou seja, conjunto fechado em 3, conjunto aberto em 10. O incremento é 2, que é o terceiro parâmetro da função for. Notem, não gostou do for, não tem problema. Trabalhe com o while. No início dos exercícios, você tentar fazer com o for, quando possível, fazer com o for e com o while, tá? Fazer das duas for para que você fique com as duas soluções aí e depois decida o que usar. Mas, mais uma vez, eu ratifico que o comando while resolve qualquer problema, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui. Faça um programa que escreva os números de 1 a 5 no vídeo. Coloca o comando for, que é o para, o i,
no range de 1 a 6. Por que de 1 a 6? Que eu quero de 1 até 5. Então, ele vai rodar com o print, com o i valendo 1, primeira volta, depois vale 2, 3, 4, 5. Permanece no laço enquanto a variável i não alcançar o limite informado pela função range. Vai até o limite menos 1, como colocado aqui na frente, tá bom? Os laços de repetição permitem que a gente utilize duas estruturas, o break e o continue, né? Eu costumo colocar para os meus alunos que quando eu preciso utilizar um break ou um continue para sair de um laço, é porque a pessoa pensou pouco. Mas veja, vocês estão iniciando em algumas situações, ou seja, em 95% das situações, você deve utilizar o comando break ou o comando continue, tá? Mas naturalmente você consegue resolver com a condição do while para evitar colocar essa saída, para evitar dar essa saída abrupta do comando while, porque o break na realidade interrompe o laço na linha que ele encontrar o comando break. Vamos ver esse comando aqui, tá? Aqui na realidade eu estou fazendo, fique no laço enquanto a idade for diferente de 99, ou seja, enquanto o operador não digitar 99, eu estou dentro do laço. Recebe o valor da idade, se a idade maior do que 50, e a idade maior do que 99, eu paro. Então, na hora que ele encontra o valor break aqui, ó, ele sai desse laço. Caso não seja 99, o que é que ele faz? Idade inválida, porque esse programa aqui, na realidade, exigiu que fossem informadas idades entre 1 e 50. Então, veja, se eu informar a idade 49, 49 é diferente de 99, verdade, estou dentro do laço. É maior do que 50? Não. Continue, desculpe. Saí daqui e voltei para cá, ali a próxima idade. E fico aqui, se eu ler uma idade entre 50, maior do que 50, eu vou dar valor da idade inválido. Então, veja, o comando break, eventualmente você quer dar uma saída de um laço, você quer fazer alguma situação diferente, você pode utilizar. Vamos ver alguns exemplos também mais na frente, na lista de exercícios, que a gente vai precisar utilizar o comando break, tá bom? O contínuo eu uso muito pouco, tá bom? Vamos lá então. Primeiro exemplo. Elabore um programa que escreva no vídeo os números de 10 a 20. Com o while, como é que eu faço ele? N inicializa com 10, enquanto, né, N menor ou igual que 20, print N mais 1. Então eu estou nesse laço aqui, ó, escrevendo os números de 10 até 20. Como é que eu faço isso aqui no for? For, o N, em range 10 a 21. Por que 21? Porque o range ele vai até uma unidade inferior ao limite que foi colocado aqui no segundo parâmetro, tá? Então, note, no for, automaticamente esse incremento do N não é necessário, a própria estrutura já incrementa, porém ele tem algumas limitações na resolução de alguns exercícios. O segundo exemplo que a gente vai verificar agora, imagine que eu queira fazer uma lista de números regressivos, né? Elabore um programa que escreva no vídeo os números de 150 a 100. Com o while, como é que eu faço? Inicializo com 150. Quanto N for maior do que 100, o que é que eu faço? Imprima N. E abata um dele. Então, a primeira volta entrou com 150, emitiu 150, passou a ser 149, voltou, é maior do que 100 ainda, 148, 147, 146 e assim sucessivamente até atingir o valor 100. Com o for, como é que eu resolvo isso? For o N no range. Começa de 150, vai até 99, decrementando menos 1, ou seja, incrementando menos 1. Ele vai sempre abatendo 1 aqui. Então, veja, esse mesmo programa sendo resolvido com o while ou com o for. Terceiro exemplo que a gente pode ver aí, para fixar um pouco mais. Elabore um programa que escreva no vídeo
os números pares existentes entre 10 e 50. Utilize qualquer uma das estruturas de repetição. No caso aqui eu fiz com as duas, para que você consiga verificar. Então, se eu quero os números pares, entre 10 e 50, eu inicializo o n aqui com 10, enquanto n menor ou igual que 50, print aqui ó, o n, e ao invés de incrementar 1 no n, eu incremento 2, né? Então 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tranquilo? Com for n em range 10 até 51, por que 51? Porque ele vai até uma unidade do segundo parâmetro, uma unidade anterior, segundo parâmetro, e qual é o incremento? 2. Então, nesse caso aqui, ele está indo de 10 até 50, incrementando de 2. Exibe 10, depois 12, 14, 16, 18, 20 e assim sucessivamente. Essas são as estruturas de repetição. Agora é a sua vez, tá? De tentar resolver para a próxima aula 2 exercícios que eu vou colocar para vocês aí. Não se assustem, tentem pesquisar, tentem resolver, que na próxima aula a gente vai tentar resolver ele com bastante cuidado, devagarinho, para você fixar bem essas estruturas de repetição. O exercício 15 diz: elabore um programa que permita exibir na tela a tabuada de um número inteiro informado via teclado. Observe que a tabuada deverá ter esse formato aqui, ó. Então eu tenho que ter a preocupação também que na tela saia esse formatinho bonitinho. Tranquilo? Primeiro exercício é esse. Segundo exercício, para você tentar resolver para a próxima aula. Elabore um programa que permita receber um número inteiro via teclado e exibir no vídeo a soma dos números contidos de 1 até esse número recebido. Como é isso, Rogério? É assim, ó. Se for recebido o número 5, exibir 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vai dar 15. Se exibir 5 vai dar 15, se exibir 8 vai dar 36, se exibir 100 vai dar 50-50. Tranquilo? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.